Deus, ele é detalhista e tudo quanto ele faz e quando ele quer que a gente entenda, ele explica, bem explicadinho, para a gente não ter dúvida e porque também ele não é Deus de confusão. Então ele deixa tudo bem claro para que a gente aprenda de uma forma que a gente não venha dizer ou falar que não entendeu ou que ele nunca passou, né? Tal ensino. Então, o que eu quero dizer é que toda a palavra do Senhor, ela nos ensina. E eu conversava com o Senhor a respeito de um alimento. Eu conversava com ele por causa de algo que eu ouvi. E por isso que o bom é a gente conversar com Deus. E aí ele foi e me deu a palavra a respeito daquilo que eu falava com ele. E eu até falei para ele assim: Senhor, não deu nem vontade de comer, eu não vou comer não. Vai que, né? Ou eu tô pecando, ou venha me fazer mal. Arabaxê, arabás. O que eu quero te dizer é que Deus, ele é perfeito. Ele é lindo. Ele é grande. E ele também é professor. Não só pai, Deus, mas marido também. Tudo que você quiser, ele é para você. E a palavra dele testifica. Eu não estou falando aqui de mim, não. A palavra dele testifica. E ele me deu Romanos, capítulo 14, o versículo 14, que diz assim. Capítulo 14, versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E o que o Senhor traz aqui à minha memória é que, mesmo que alguém trate algo, e aqui o Senhor está falando de comida, como algo imundo, né? Se você crê que não é, não é. Porque a palavra aqui do Senhor, ela testifica que tudo o Senhor fez para o nosso bem. Arabaxeira, paz. Ele diz aqui na sua palavra. Eu sei. Ele diz aqui. E estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Nenhuma coisa é de si mesma imunda. E por quê? Porque é tudo aquilo que a gente crê que veio para o nosso bem e veio de Deus. Porque tudo foi feito por direção e discernimento do Senhor. Tudo que o homem aprende, tudo que o homem faz vem de Deus. E, por vezes, e a palavra que diz que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser que aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Então, tem gente que trata as coisas como imunda. Tem gente que não busca estudar, não busca conversar com o Senhor. E, por vezes, porque não quer ser repreendido. Eu gravei um vídeo falando que tem coisas que a gente vai ser necessário dizer, eu não tenho nada a ver com isso. E o Senhor falou ao meu coração. E ele me deu um exemplo sobre a vida alheia. Se não me diz respeito, eu não tenho nada a ver. Mas se é algo que diz respeito ao meu Deus, e
diz respeito a tudo que vem do Senhor e aquilo que vem a me atingir, eu tenho que levar para debaixo dos meus joelhos. Sim. E Deus vai dando direção, como Ele está dando aqui nessa palavra, a respeito de comida. E eu tenho experiências com comida, muita. E a palavra que me ensina que tem coisas que só vai te fazer mal se você acreditar que vai te fazer mal. Tem coisas que você vai entender que é imundo, mas é se você pensar, colocar na sua mente que é imundo. Porque para Deus não é. E se você faz com a consciência, aqui o exemplo é comida, se você come com a consciência de que não é, não é. Porque tudo vem pela fé. Assim disse o Senhor na sua palavra. E Ele é lindo porque quando o diabo tenta embaraçar a nossa mente, né? O Senhor, Ele vem e esclarece tudo. E no versículo 15 de Romanos 14, ele diz assim: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. O que é o vosso bem? A comida, o alimento que Deus nos dá. É um bem precioso, porque tem gente que amanhece o dia e nem tem esse bem, né? E em meio a momentos que você passa com o Senhor, talvez, eu não sei, eu acredito muito que cada um tem sua experiência com Deus. Deus conhece o desejo do teu coração. E Deus conhece o desejo de muito. O desejo no coração de muitos. E o que Deus nos ensina aqui, deixa para o nosso coração hoje é que se tu pega o que é teu, o teu bem, para causar dano para o teu irmão, se você está fazendo, não o faça. Mesmo sem saber. Isso pode acontecer? Pode. Sim. E por quê? Porque tudo aquilo que a gente pensa vem do coração. Muitas das vezes o que a gente fala vem do coração. E pode causar dano, pode causar um mal. Então o melhor é não falar, o melhor é crer. Se você não crê, não faça. É o que a palavra está ensinando aqui. Se você acredita que tal comida é imunda, não coma. Não compre. Não faça. Arabá, cheia, arabás. E o Senhor fala aqui: não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E por vezes a gente perde até essa paz. Por conta da bebida e da comida. O Senhor diz na sua palavra. E por vezes isso acontece no nosso dia a dia. A gente acha que, por conta da ignorância, que é uma bebida que vai causar destruição, ou por vezes uma comida. E não é. Mas é tudo aquilo que tem dentro de nós. A blasfêmia, a falta de fé. E essa falta de fé e a blasfêmia nos faz pecar contra Deus, pecar contra o Senhor. E ninguém está livre, porque a gente é falho, a gente é ser humano. Deus, Ele é Deus. Ele diz aqui no versículo 18, e é linda essa palavra, no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ou seja, nada aqui pode corromper a certeza que eu e você tem que ter no Senhor, de que Ele é Deus de justiça, de paz e alegria no Espírito. Por isso, muitas vezes você dorme até triste. Você diz assim: Senhor, hoje eu estou cansado, não quero nem orar. Não quero nem ficar de joelhos hoje. Eu não consigo, na verdade. Aí no outro dia você acorda feliz. Não entende nem como foi. De onde veio a alegria, mas é o Espírito Santo de Deus.
E versículo 18, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Arabaxei, arabás. Isso é muito forte. Sim, é muito forte. Olha só, eu vou ler de novo. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E por quê? Porque por vezes o inimigo vai dizer assim, não, tá errado. Por vezes falando de comida, porque Deus está falando de comida aqui, né? De não julgar o irmão por aquilo que o irmão faz. E ele dá um exemplo da comida. Mas é entre outras e outras coisas. Arabaxei, arabás, arabaxei, arabás. E o Senhor confirma porque, meu Deus, é muito forte o que eu vou dizer aqui. Porque eu dormia e ele me deu uma revelação. E a revelação foi muito forte. E eu estava num bairro humilde, como se eu morasse ali naquele bairro. E eu via pessoas em condições precárias de vida, de moradia mesmo. Inclusive eu também estava morando de forma precária também. E o Senhor, por vezes, nos leva em situações que é para a gente sentir, que é para a gente entender. Embora a gente já tenha passado, embora a gente já tenha vivido algo parecido. Mas quando Ele quer nos confirmar a sua palavra, Ele traz a nossa memória da forma que Ele quer. E Ele me trouxe essa revelação em sonho, essa madrugada. Hoje é dia 4 de junho de 2026. Ele me trouxe nessa madrugada essa revelação. E eu passava em frente a essa... Era uma cabaninha, não era uma... Era uma casa, só que como se tivesse, sabe, improviso de lona. E uma casa, era só o telhado. Improviso de lona, uma casinha. E uma família, muita criança. E uma família comendo de forma precária. E ali eles estavam limpando a carne com água suja misturada com areia, sabe? Eu olhava e eu via lama com tudo, e ali eu pegava aquela carne deles e eu falava, não, eu vou levar para minha casa, eu vou ajeitar, eu vou resolver aqui, eu vou ajeitar aqui, vou temperar, vou cozinhar e trago para vocês. E ali no caminho, quando eu olhava, era carne de porco, arabaxei, arabás. E eu levava para casa. E ali eu fazia, né, aquela carne, aquela comida. E uma mocinha vinha para esperar aquela comida ser preparada, ser pronta para ela levar. E só que o que é que isso me traz? Né? A certeza da palavra do Senhor, do julgar, seja por qualquer coisa que for. E o que muita gente faz hoje é julgar, julgar, julgar. Eu mesmo no meu coração, olhando aquela situação, eu falava na revelação que, ai, que nojo. E todo mundo ao redor, tinha mais pessoas ao redor, e Deus me lembra aqui, julgando aquela família porque estava comendo daquela forma. E não só tinha eles não, tinha outros vizinhos também em forma precária. Estava chovendo, eles com medo também. Deus me mostrou, Ele traz a memória agora, me lembra que eles estavam com medo de enchente e eles não dormiam. Eles passavam a noite acordados com medo de enchente, porque se a água viesse, eles tinham o tempo de se abrigar ou numa casa do vizinho mais alta ou fora dali. Havia tempo deles correrem. E mesmo assim, eles ali estavam preparando a comida, e o tempo estava muito
escuro e chovendo, já era noite, madrugada não, noite. E tudo isso acontecia, eu levava comida e tal. E ali eu falava, Senhor, que nojo, que nojo. Ali me repugnava. Para você ver que Deus ele nos faz de forma indireta participar de algo, para que a gente entenda que não se julga, mas se faz prova em Deus ou na sua palavra. Falando para quem professa a mesma fé, né? Que a gente se analise e tenha esse cuidado de não julgar. Quem come isso, quem come aquilo, quem faz isso, quem faz aquilo. Porque isso traz a nossa condenação perante o Senhor. E, por vezes, a gente é impedido de receber bênção, livramento. E muitos não acreditam nisso. Mas isso é verídico, isso é real. E eu me alegro porque o Senhor trouxe essa revelação, né, confirmando a sua palavra, de que o julgar é algo muito sério. Que o melhor é ajudar. Se não puder, não faz nada, nem julga. E se não puder ajudar também, não ajuda, mas intercede ou ora, faz algo que não venha desagradar o coração do Senhor. Desagradar a vontade de Deus sobre a nossa vida. No versículo... E a palavra que diz, bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo, naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, olha, aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. É forte ou não é? Arabaxei, arabás. Olha só o que ele está dizendo. E tudo o que não é de fé é pecado. Porque você não está tendo fé. Eu, por exemplo, não tive fé para comer algo. Então eu não comi. Comi outra coisa no lugar. Só por conta de uma história que eu ouvi. Eu fiquei aquilo guardado no meu coração. Eu disse, Senhor, eu não vou comer não. Fiquei me lembrando. Eu estava preparando. E aquilo ali meio que me deixou um pouco desconfortável. E o Senhor me trouxe essa palavra. E o que eu quero te dizer é que em tudo o Senhor, Ele nos ajuda. É que em tudo Ele, no caso de dúvida, Ele tira as nossas dúvidas. Ele fala aqui, ó. Mas aquele que tem dúvidas, está aqui na palavra do Senhor, Romanos 14. Se come, está condenado. E quando Ele fala de comida, Ele fala em tudo. Em tudo, veja. Porque não come por fé. E tudo, ele fala aqui, e tudo. Pega a palavra aí, procura outras traduções, porque tem Bíblia que são várias traduções. Mas a minha diz assim, e tudo que não é de fé é pecado. E você não está condenando o outro, não, você está julgando. Mas a quem você tem que se analisar e por quem você tem que tirar dúvidas é por você. Para que você não venha se condenar a si mesmo por aquilo que você não tem certeza. Então a gente precisa ter certeza naquilo que a gente fala, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está comendo, aonde vamos, se é para ir, se não é, se é para ficar, se não é para ficar. Em tudo, Deus, Ele traz a certeza. Então, você só precisa ter fé. Não tem outra. Sem fé, você peca. Você está entendendo? E tudo o que não é de fé é pecado. É melhor você não saber. A própria palavra nos ensina. Não me recorda que o versículo, qualquer dia o Senhor vai me trazer à tona essa palavra. Talvez hoje ou amanhã, não sei. Mas a palavra do Senhor vai dizer que é melhor que a gente não saiba do que a gente saiba e venha pecar contra o Senhor. Sobre a verdade. Servir a Deus é uma extensão de tratar dele conosco. Então, que você agradeça a Deus, porque
através da sua fé, Ele te faz crescer e caminhar. E por isso que estamos aqui de pé. E por isso que Ele continua nos ensinando. Por isso que Ele continua cuidando. Você entende? Porque tudo está no tempo dele, no controle dele. Então, que você possa guardar essa palavra a respeito de não julgar o irmão pelo que come ou por tudo que faz. Porque aqui ele nos diz que e tudo o que não é de fé é pecado. Então, em tudo a gente faz prova. E a gente aprende para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Amém? Não é pecado entender que errou. Entender que está fazendo errado. Pecado é continuar no erro sem fé e julgando o irmão. Amém? Fica na paz, que Deus te dê um dia abençoado e cheio de vitória para a glória do nome dele. Amém? Fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe.